Irmãos, nós estamos desde o início do nosso culto falando a respeito da maneira, conduta daquele que verdadeiramente cultua ao Senhor, aquele que celebra a grandeza de Deus no reconhecimento da sua graça. E hoje eu gostaria, de maneira muito simples, falar sobre algumas coisas que fazem parte da nossa vida de celebração e de culto a Deus. Por isso eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 100. Este é um hino de gratidão. E o título que você tem aí, que não é um título da Bíblia, mas dos tradutores, é um hino de ingresso ao templo. Então ele diz respeito ao povo de Deus reunido para celebrar e para engrandecer o nome de Deus. Este salmo é um salmo que tem apenas 5 versículos, mas aqui nós temos lições importantíssimas a respeito das nossas convicções. Eu gostaria de ler, e nós vamos estar meditando neste salmo hoje. Salmo de ações de graças. A palavra de Deus diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. E louvado seja o nosso Deus. Irmãos, a palavra do nosso Deus começa com uma palavra interessante: celebrai. Esse texto fala a respeito de uma vida de celebração. Uma vida que está firmada no júbilo, na alegria, em poder celebrar a Deus, apesar de todas as circunstâncias, de qualquer tipo de dificuldade que esteja no nosso caminho ou cerque a nossa vida. Mas é interessante que quando você lê o início desse salmo, e você olha para o conceito de vida, para a maneira como as pessoas entendem o júbilo, a alegria, o contentamento, existem vários questionamentos a respeito de como ter ou de como viver com base nessa alegria. E é claro que os homens caminham em busca da alegria. Você tem livros e você tem filmes que falam desse desejo e dessa busca da alegria. Os homens caminham todos os dias tentando encontrar um ponto na sua vida onde ele possa ter satisfação, onde ele possa ter contentamento, onde ele possa olhar e ter uma suavidade no seu coração, ausente de preocupações, de inquietações. Porém, à medida que as pessoas vão vivendo, que elas vão caminhando, elas vão também chegando ao seguinte entendimento: que aquilo que elas valorizam, aquilo que as mídias apresentam como pontos onde você vai encontrar alegria, na verdade, todas essas coisas não trazem e não produzem a alegria desejada. Primeiro, porque há um erro gravíssimo na vida dos homens. O grande erro está em os homens estarem achando que a alegria em um ponto da sua vida, ou em um momento da sua história, vai aparecer e ele vai se encontrar com ela. E a alegria não é assim. O contentamento, conforme Deus estabelece na revelação da sua palavra, não acontece dessa maneira. Eu creio que uma das palavras que mais claramente apresenta para nós a maneira como nós podemos ter alegria na vida, são as palavras de Paulo. O apóstolo Paulo aos Filipenses, porque a epístola aos Filipenses é a epístola da alegria, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Para o apóstolo Paulo, a alegria não foi encontrada. Para o apóstolo Paulo, a alegria não era um ponto que ele tinha que alcançar. Para o apóstolo Paulo, a alegria não era um método de vida, não era uma estratégia a ser estabelecida. Para o apóstolo Paulo, a alegria era um aprendizado. E nós aprendemos a alegria à medida que nós encontramos o caminho correto. O grande problema é que os homens vivem fora do caminho. Porque o Senhor Jesus, Ele disse o seguinte, que Ele fala primeiramente aos discípulos, e Ele fala também a nós, que nós encontraríamos nele toda a alegria, nós encontraríamos nele todo o contentamento. E é por isso que no mesmo livro aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, todas as coisas que para mim eram importantes, o status social, o status religioso, o poder, as possessões, o prestígio, o dinheiro, todas essas coisas eu considerei como refúgio para conseguir a Cristo. E nele ser achado, não tendo justiça própria. E louvado seja Deus. É neste momento que nós entramos pelo caminho do aprendizado da verdadeira alegria. Este salmo, por mais que ele está antes de Cristo, ele é um salmo que fala dessa grande verdade, mostra como é a conduta da pessoa feliz. Ele mostra aqui como é a conduta daquele que vive nesse aprendizado, nesse crescimento do verdadeiro contentamento da vida. Porque dentro dos princípios da palavra de Deus, o contentamento, a alegria, o júbilo verdadeiro não existem em padrões materiais, não existe apenas no estabelecimento do seu mundo interior de encontrar uma paz interior, porque até mesmo a paz que os homens buscam, ela não existe. O Senhor Jesus, Ele disse o seguinte, olha, no mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e a paz que vocês vão encontrar, ela é uma paz que reside também em mim. E aí, a palavra de Deus diz o seguinte, que a paz que está em Cristo é também uma paz ultra circunstancial. E é por isso que Paulo fala que a alegria, a paz, não existe dentro dos padrões estabelecidos pela mente humana. Agora aqui, nessa conduta da pessoa que tem alegria na presença do Senhor, nós encontramos então o caminho desse aprendizado. Nós encontramos nas palavras do salmista como é que ele celebrava a Deus e ele crescia nesse júbilo e nessa alegria. E é por isso que ele começa dizendo o seguinte, olha, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. É uma convocação para que todos entrem pelo caminho único, onde se vive a verdadeira alegria e o verdadeiro júbilo. Mas aí ele começa o verso de número 2, dizendo o seguinte, servi ao Senhor com alegria. Agora olha só, o Senhor Jesus ensinou e ocupou grande parte dos seus ensinos aos seus discípulos, falando a respeito do serviço. Quando Jesus chama homens, quando Ele chama mulheres, quando Ele chama pessoas para andarem com Ele e estarem com Ele, primeiro, Ele chama para que essas pessoas compreendam que nele está a plena salvação. E que elas precisam de arrependimento e elas precisam de perdão dos seus pecados. Mas Jesus enganou pessoas. Ele disse para os seus discípulos o seguinte, olha, aquele que quer ser meu discípulo, ele tem que me servir de todo o coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Ele diz que o homem que verdadeiramente anda com ele nesse caminho de alegria, ele aprende a alegria através do serviço. Ele aprende a alegria através de servir ao Senhor da maneira como Deus estabeleceu na sua palavra. Então, a vida cristã não é estática.
À medida que nós nos encontramos com Cristo, imediatamente nós entramos pelo caminho do serviço alegre na presença dEle. Foi por isso que os discípulos chegaram num ponto de entendimento, que eles chegaram para Cristo e disseram o seguinte: olha, nós deixamos tudo, casa, família, pai, mãe, para te servir. E ele disse: olha, aquele que faz isso, encontrará nessa vida muitas bênçãos, mas no futuro e na eternidade, ele encontrará uma vida cheia de glória e cheia de eternidade. Porque não tem esse homem e não tem essa mulher que tenha deixado a própria vida para me servir, que não venha receber muitas vezes mais na eternidade. E é claro que Jesus não está mostrando uma salvação pelas obras, mas Ele está mostrando a consequência da fé verdadeira que existe na vida daqueles que são salvos. Porque aquele que crê verdadeiramente em Cristo, o serve com toda a alegria. Porque olha só, o serviço tem algumas características. Porque o texto diz aí o seguinte: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. E ele está mostrando aqui o ambiente de culto a Deus, como nós estamos aqui hoje. Isso é um ato de serviço também a Deus. Quando nós nos dirigimos à casa de Deus e nos reunimos como igreja, a liturgia é um ato de serviço a Deus. Nós estamos obedecendo um mandamento que Deus deu a cada um de nós. Só que ele diz o seguinte: sabei, no ato de culto, no ato de serviço a Deus, ele diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A primeira coisa que existe no ato de servir a Deus com alegria é o entendimento. Eu já citei aqui hoje, já falei, que o apóstolo Paulo mostra para a igreja de Roma que a igreja estaria adorando a Deus de verdade quando a igreja apresentasse, e cada membro da igreja apresentasse, o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só que Paulo não para por aí. Ele diz o seguinte, que o sacrifício santo e agradável a Deus é o vosso culto o quê? Racional. Não existe serviço de adoração alegre na presença de Deus sem o entendimento do ser de Deus. Quando Paulo fala aos coríntios, ele fala a respeito de um culto cristão que estava paganizado. Que ele diz o seguinte, olha, lá no capítulo 12 ele fala o seguinte: algumas pessoas estão dentro da igreja e elas estão adorando ídolos mudos e elas estão afirmando anátema em nome de Jesus. E ali Paulo estava corrigindo um problema, o problema do culto sem entendimento. Meus irmãos, nós só podemos servir a Deus com alegria quando nós entendemos aquilo que nós fazemos. E a palavra de Deus mostra o caminho do entendimento a respeito de quem é Deus, quem nós somos, porque o salmista diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Quando nós servimos a Deus, nós não podemos servir a um Deus que nós não conhecemos. Algumas pessoas carregam o nome de cristãos, algumas pessoas carregam o nome de evangélicos, mas se você perguntar para ele quem é o Deus que você serve, ele não sabe lhe responder. Ele não sabe lhe responder porque o Deus que ele está servindo é um Deus que ele não entende. E a palavra de Deus diz que esse tipo de culto sem entendimento, sem o exercício da razão, é um trabalho que não leva você a lugar nenhum. A palavra de Deus diz que existem pessoas que adoram aquilo que eles não conhecem. Jesus falou para aquela mulher que estava no poço lá em Samaria exatamente isso. Ela pergunta onde é que nós devemos adorar. E Jesus diz para ela: olha, nem
lá no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Sabe por quê? Lá em Samaria vocês adoram o que vocês não conhecem. O judeu pelo menos sabe a quem ele está prestando o culto dele. Mas lá em Samaria vocês nem sabem a quem vocês prestam culto. Mas o verdadeiro culto é aquele que acontece em espírito e em verdade. E aí tem gente que acha que o culto em espírito é aquele onde você fecha os seus olhos e você tem altos sentimentos, e você treme, e você chora, e você não entende nada. Jesus disse o seguinte: o culto verdadeiro é em espírito e em verdade. Quando ele fala em espírito e em verdade, ele está falando que é pela verdade da palavra de Deus. E o culto verdadeiro não é aquele culto sentimentalista, não é aquele culto estático. O culto verdadeiro é aquele fundamentado na verdade de Deus que nos foi revelada pela palavra. Eu tenho que saber quem é o Deus que eu adoro, qual é o significado dele na existência e na criação. Eu tenho que saber quem eu sou diante desse Deus, e eu tenho que me portar corretamente diante de um Deus que existe, que é poderoso, eterno e soberano, e eu tenho que prestar a ele uma adoração correta, como lhe é devida. Por isso que o salmista fala: sabei que o Senhor é Deus. Ele criou você, Ele criou a mim. Foi Ele quem nos fez e nós somos dEle. Portanto, nada, absolutamente nada, que existe na minha vida e na sua vida, deve existir se não for para a glória desse Deus. Agora, meus irmãos, entenda o seguinte: nós não temos capacidade humana para conhecer a Deus. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus e nem as coisas do Espírito de Deus. Mas a mesma palavra diz que Deus nola revelou pelo seu Espírito que habita naqueles que foram regenerados. Portanto, só entendem as coisas de Deus aqueles que foram regenerados pelo próprio Deus. A grandeza do conhecimento de Deus reside em uma pessoa, que se chama Jesus Cristo. O evangelista João, ele disse o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. E o que ele está dizendo é o seguinte: ninguém tem condições de conhecer a Deus. E lá no capítulo 1, verso 18, ele fala o seguinte: mas o Deus unigênito, que é Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Eu só conheço a Deus, e eu só posso começar a cultuar a Deus à medida que eu encontro Cristo e eu encontro Deus revelado plenamente em Jesus Cristo. Porque Paulo fala aos Colossenses: nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu só conheço a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É exatamente por isso que, se nós não olharmos para a palavra e não entendermos a grandeza de Cristo em cada página das Sagradas Escrituras, e não nos rendermos a Ele pela fé, jamais nós poderemos conhecer o Deus eterno que é, que era e que há de ser eternamente. Eu não posso conhecer a Deus se não for pela mediação de Cristo. Eu não posso ter um entendimento claro de Deus se eu não compreender a encarnação de Jesus, a obra de Cristo e o que Ele fez pela minha vida. Você não pode compreender a Deus se você não passar pela compreensão de Cristo Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. É exatamente por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O salmista estava muito tempo antes, mas ele também só podia ter conhecimento de Deus por causa da mediação de Cristo. Lá no passado, Abraão, Isaac, Jacó, Davi,
todos os reis, todos os patriarcas, todos os sacerdotes que foram verdadeiramente crentes, eles só tiveram salvação pela fé na vinda de um Cristo que viria salvar a vida deles. Hoje nós olhamos para um Cristo que já veio e que já estabeleceu a plena salvação em favor das nossas vidas. E esse Cristo que veio, Ele trouxe para nós o conhecimento de Deus necessário para podermos ter agora uma vida contente, feliz e alegre. Porque João, no seu evangelho, ele fala que Cristo não só veio para mostrar Deus para nós, mas ele disse que Cristo veio para tabernacular com o homem. E o evangelista Mateus, quando ele fala da vinda de Cristo, ele diz que Cristo também é chamado de Deus conosco. Porque você não só tem um conhecimento de Deus em Cristo, mas você tem a presença plena de Deus em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos na presença santa do eterno Deus. E é por isso que nós conhecemos a Deus. Esse entendimento é o que nos leva à verdadeira alegria. Não existe alegria em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você quer saber quem é Deus, você precisa conhecer a Jesus Cristo. E se nós conhecemos a Cristo, nós sabemos a grandeza do poder e da glória do nosso Deus. Aí quando nós entendemos isso, o que acontece? O texto diz o seguinte no próximo parágrafo: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Quando nós entendemos quem é Deus, quando nós compreendemos a grandeza do Senhor, aí então começa a existir em nós uma vida de plena gratidão. E aqui é onde reside, é onde está toda a vida comum da igreja. Muitas pessoas afluem constantemente a várias igrejas, só que elas correm atrás de alguma coisa que Deus pode dar a elas. É por isso que nós falamos constantemente, pregamos, ensinamos. Com Deus não tem barganhas. Existem igrejas que são movidas por ofertas, por dízimo, por moedas de trocas. Igrejas que são movidas por campanhas variadas, porque as pessoas estão ali, porque elas querem alguma coisa que Deus pode dar a elas. Mas aqueles que vivem pela alegria verdadeira na presença de Deus, elas cultuam a Deus por uma razão extremamente clara. Elas cultuam a Deus porque elas são gratas pela presença de Deus, pela existência de Deus e pela salvação que Deus concedeu a elas em Cristo Jesus. Aí quando nós fazemos alguma coisa, nós não estamos fazendo para ver o que Deus tem para nos dar. É diferente. Nós estamos fazendo porque nós temos certeza de tudo aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Se eu conheço a Deus, eu tenho motivos de gratidão de sobra para servir ao Senhor todos os dias da minha vida, com plena gratidão, sabendo que por mais que eu venha fazer, isso ainda é absolutamente nada diante daquilo que Ele fez pela minha vida, diante daquilo que Ele fez pela sua vida. É aí que quando você olha para a grande demanda da seara do Senhor, e você olha para o único pedido de oração que o nosso Senhor fez, porque Ele disse para os discípulos: rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara na verdade é grande, os trabalhadores são poucos. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa palavra de Cristo, e eu olho para a salvação que Ele me deu, e eu olho para a minha vida, eu tenho que compreender o seguinte: eu não posso ter nada mais importante para fazer nessa vida, se não for servir ao Senhor e viver em gratidão e honra ao nome do Senhor.
porque aquilo que Ele fez por mim é muito maior do que a minha mente pode compreender. O nosso ato de culto alegre e de serviço alegre na presença de Deus é porque nós compreendemos o ser de Deus e nós compreendemos o quanto Ele fez por nós por meio de Cristo Jesus. Assim, toda a gratidão verdadeira existe por causa daqueles que creem no sacrifício pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gratidão é que move a vida dos verdadeiros adoradores. Você tem pessoas aí que estão se intitulando adoradores, mas aqueles que adoram a Deus verdadeiramente, eles adoram porque eles têm alegria no seu coração, e essa alegria é motivada pela plena gratidão que eles têm por causa do seu Salvador. O apóstolo Pedro, ele olha para Cristo, quando Cristo diz: olha, vocês também querem se retirar? E ele olha para Cristo e ele diz: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Quando nós falamos de vida eterna, nós não estamos falando de bênçãos transitórias, nós não estamos falando de coisas passageiras. E é por isso que aquele que encontra a vida em Cristo, ele encontra razões para servir a Deus com toda a gratidão. Jesus curou 10 leprosos, todos eles foram abençoados com o milagre da cura, mas a palavra de Deus diz que somente um voltou grato, dando glória a Deus. E o que há de mais importante nesse texto é que Jesus disse: porque somente esse estrangeiro voltou para me glorificar. E ele olha para aquele homem e ele diz o seguinte: vai, porque a tua fé te salvou. Gratidão e alegria verdadeira só existe na vida daqueles que encontraram salvação em Cristo Jesus. Aqueles que se encontram sem razão da sua eternidade não podem ter uma vida de alegria, porque eles vivem angustiados. Sabe o significado do pavor da morte? Quando Paulo fala aos coríntios, o pavor da morte é que leva os homens à inquietação. Se você conversa com pessoas que não têm a esperança da vida em Cristo, elas dizem assim: olha, eu não tenho tempo para ler Bíblia, para orar, para ir à igreja, para servir a Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos, porque eu vou morrer. Ainda que ele não fale com todas essas palavras, a angústia da vida dele é em função disso. As pessoas estão correndo freneticamente todos os dias, porque elas estão angustiadas pelo pavor da morte. Elas estão acreditando que o ajuntar, que o ter e o obter é o que há de mais significado na vida, é o que há de mais significativo na vida. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que existe um pavor da morte. É por isso que a palavra de Deus fala, lá em Hebreus, que esse pavor da morte só não existe para aqueles que encontraram Cristo Jesus, porque Ele não só destruiu a morte, como Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Cristo veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Irmãos, serve a Deus com alegria aquele que tem entendimento e aquele que conhece a Deus. Serve a Deus com alegria aquele que encontrou a razão da plena gratidão. Mas serve a Deus com alegria aquele que também confia no Senhor. Olha só o verso de número 5, a palavra de Deus diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Sabe o que é a alegria? É você conhecer um Deus
e você conhecer a bondade de Deus. Tem pessoas que às vezes chegam para nós, que falamos de Deus, que pregamos a respeito de Deus, cremos em Deus acima de tudo, e o conhecemos. Em alguns momentos de desespero por causa de uma catástrofe, de um acidente, de algo inusitado que acontece e que é contrário às emoções dos homens, as pessoas chegam e falam para mim o seguinte, ou falam muitas vezes para você: por que que Deus deixou acontecer isso? Quando acontece um grande acidente, tem pessoas que chegam e falam o seguinte: olha, onde está Deus? Que Deus é esse? Essas pessoas não entendem a bondade de Deus. Sabe por que elas não entendem a bondade de Deus? Porque elas não conhecem a Deus. Porque se elas conhecessem a Deus de verdade, elas jamais diriam tal blasfêmia contra o nome do santo Deus. Elas falariam como Jeremias disse. Jeremias conhecia Deus, e ele foi o homem que disse o seguinte: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Aí lá em Lamentações, Jeremias fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Você sabia que todos os homens por natureza são maus? Ou será que tem alguém aqui que acredita que tem homem bom? Porque tem gente que fala assim: olha, um caminhão passou em cima de uma criança ali na avenida. Meu Deus, como Deus deixou acontecer isso? O salmista Davi, ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A criança mais tenra é pecadora, e ela já nasce ofendendo o ser de Deus só pelo seu nascimento. É isso que Jeremias está falando. Jeremias está dizendo que a presença do homem no mundo é uma ofensa constante ao ser de Deus, porque Deus é santo, porque Deus é justo, e Deus é um Deus de justiça e de juízo. Só que se Deus fosse agir somente pela sua justiça, somente pelo seu juízo, nenhum de nós estaríamos aqui. É isso que ele está dizendo. Se você respira agora, é porque Deus é bom. Se você tem vida agora, é porque Deus é bom. Se o mundo se mantém em ordem agora, é por causa da bondade de Deus. Eu falei a semana passada, pregando no livro de Romanos, que a própria criação rejeita a presença do homem, porque o homem é mau. Só que a palavra de Deus vem e ela diz o seguinte: que existe uma bondade de Deus que permite ainda que o homem viva sobre essa terra. E é isso que Jeremias fala, que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer um Deus que é justo, mas nós também precisamos conhecer um Deus que é bom, porque a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E sabe por que Deus manifesta bondade e dá tempo para as nossas vidas? Para que cheguemos ao arrependimento. Todos os dias a bondade de Deus preserva homens e preserva mulheres, crianças, jovens, velhos, para que eles olhem para a sua própria vida e entendam o seguinte: eu preciso de redenção e eu preciso estar na presença de Deus em arrependimento. É por isso que o salmista fala:
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. E a justiça de Deus está em equilíbrio perfeito com a sua bondade e com a sua misericórdia. Ele diz ainda mais, ele fala que Deus é bom, que Deus tem um amor cuidadoso pela nossa vida, porque a sua misericórdia dura para sempre, e ele fala de uma fidelidade leal de Deus, que ele diz o seguinte: e de geração em geração a sua fidelidade. Quando nós conhecemos a Deus, e nós conhecemos a fidelidade de Deus para com aqueles que ele veio salvar, aí então nós não temos outra razão para viver nesse mundo se não for para servir a Deus com toda a alegria no nosso coração. A razão verdadeira da alegria só existe na pessoa de Cristo Jesus. Isso que o Salmo de número 100 está falando não acontece na vida de pessoas de sucesso, não acontece na vida de pessoas bem-sucedidas, não acontece na vida de pessoas que estão em pleno vigor de saúde. Todas essas pessoas podem ter essas coisas, mas viverem uma vida de infelicidade. A verdadeira felicidade só existe no verdadeiro conhecimento de Deus que está em Cristo Jesus e na salvação que Ele veio trazer para as nossas vidas. O salmista olhava para a esperança de uma grande salvação que estava prometida. Nós hoje temos que olhar para a certeza de uma grande salvação que já nos foi dada em Cristo Jesus. E aqueles que encontraram salvação em Cristo possuem verdadeira alegria enquanto caminham nessa terra. E eles servem ao Senhor com gratidão, com alegria e com confiança. É por isso, meus irmãos, que eu gostaria que você refletisse a respeito da sua vida. Você que está na igreja há muito tempo e de repente você não tem tido prazer e alegria em servir ao Senhor. É hora de você reavaliar as suas convicções. E você que tem encontrado essa alegria, é hora de você continuar desenvolvendo a sua salvação e a sua plena confiança em Deus, para que essa alegria cresça mais e mais e você aprenda mais e mais viver alegre e contente na presença do Senhor. E você que está aqui e que de repente nunca tomou uma decisão de fé na sua vida, eu quero dizer para você hoje o seguinte: Cristo é o único que pode dar a você a solução para o maior problema do ser humano, que não só tira a alegria, não só tira a paz, não só tira a sua harmonia com toda a existência, mas tira dele a vida. E esse problema se chama pecado. Enquanto não resolvermos o problema do pecado, nós não podemos ter alegria. E o homem só resolve o problema do seu pecado quando ele se encontra e ele se rende pela fé na presença de Cristo Jesus, confiando em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É por isso, meus irmãos, que a decisão que nós devemos tomar na nossa vida, ela é única. Não existe uma vertente paralela. A decisão que nós temos que tomar é de crer em Jesus e nos arrepender dos nossos pecados e andar com Cristo todos os dias da nossa vida para termos a santificação plena até o dia que Ele há de voltar. Seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai Santo, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. E no nosso coração, ó Pai, cresce uma alegria que nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. A nossa alegria, ó Pai, não existe por causa de circunstâncias humanas e terrenas. A nossa alegria, Pai, existe por causa da plena salvação que nós encontramos naquele que veio realizar plena redenção pelas nossas vidas.
E quando olhamos, ó Deus, agora, para a existência, para o curso deste mundo, nós sabemos, ó Pai, que ainda que venhamos enfrentar crises, tribulações, angústias, perseguições, aquele que habita em nós, e aquele que está em nós, é maior do que todas as coisas, e nele nós já encontramos a plena vitória, contra o nosso maior inimigo, que se chama pecado. E hoje, ó Deus, nós temos a plena certeza da vida, porque a fidelidade do Senhor, ó Pai, vai de eternidade a eternidade sobre a vida daqueles que te temem, ó Pai. E nós, ó Deus, sabemos que o mundo, ó Deus, pode passar bem como a sua concupiscência. Nós sabemos, ó Pai, que a terra pode tremer, os mares, ó Deus, podem bramir, mas aqueles que confiam no Senhor estão seguros todos os dias da sua vida. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor do Senhor, ó Pai, que está em Cristo Jesus. Essa é nossa grande alegria. A alegria que nós temos da salvação. A alegria que nós temos porque Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu amor, ó Pai. A alegria que nós temos porque, ó Pai, agora não existe mais nada, absolutamente nada, que venha nos aprisionar. Em Cristo nós temos plena liberdade para viver para a glória do Senhor, ó Pai. E nós retornamos à tua presença, e nós podemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não existe, ó Deus, maior alegria do que essa. Não existe, ó Deus, maior alegria do que ter o Senhor como Senhor da nossa vida. Porque, ó Pai, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa segurança. A alegria que encontramos no Senhor, ó Pai, é a nossa plena certeza de que nós estamos plenamente salvos e seguros nos braços do Senhor, ó Pai. É em Cristo que nós oramos e te bendizemos, e te glorificamos, e celebramos ao Senhor com júbilo nos nossos lábios, ó Pai. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém e amém, ó Deus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.